pessoal, hoje é dia 26 de setembro e nós comemoramos hoje o Dia Nacional do Surdo. E eu trouxe aqui para falar com a gente a Dani, né, que é deficiente auditiva, e ela vai explicar um pouco mais para a gente como é essa luta que ela tem diariamente na cidade em relação à acessibilidade. Essa entrevista será feita sem a máscara porque a Dani precisa fazer a leitura labial, mas nós manteremos uma distância segura. Olá, Dani. Primeiramente, queria que você me explicasse qual a diferença do deficiente auditivo para o surdo. Oi, Rebeca. A diferença é que o deficiente auditivo usa aparelho e comunica, sabe falar um pouco. Agora, o surdo, ele comunica por Libra. Essa é a diferença. É a grande diferença. E você nasceu surda, Dani? Você nasceu surda. Quais foram as dificuldades que você teve ainda na escola? Como que é esse dia a dia de uma criança que nasce surda? É uma situação bem complicada. A gente sofre muito bullying e assim, eu acho que deveria ter Libra na escola e deveria ser uma matéria. Então, a criança, a partir desse momento, ela se sente excluída e gera mudança de humor. Né? Porque tipo assim, poxa, meus coleguinhas tá brincando e eu tô aqui, porque tipo assim, os coleguinhas não vai saber comunicar com ela. Então assim, os coleguinhas ficam sem jeito de se aproximar dela. E Dani, passou essa fase da infância, você já sofreu bastante bullying, né, na época da sua infância, e aí se tornou uma adulta, né? Uma mulher que vive numa cidade, o dia a dia. E eu queria saber de você quais que são as principais lutas que você vive diariamente na cidade em relação à acessibilidade. Quais as principais dificuldades que você encontra na cidade em relação à acessibilidade? Eu acho uma vergonha, para falar a verdade, as pessoas não saberem comunicar. Porque às vezes você chega num restaurante, hospital, você chega para a pessoa, e ainda mais nesse tempo de pandemia, está sendo muito difícil para nós, porque igual eu escuto, mas não entendo o que a pessoa está falando, e eu faço leitura labial. Então a máscara atrapalha e tampa. E às vezes você pede para eles abaixar ou se não comunicar por Libra, eles não abaixam e não comunicam por Libra. Então assim, a gente passa por uma dificuldade muito grande. Você já passou por essa situação de tipo precisar ler o lábio da pessoa e ela não querer abaixar? Sim. Numa empresa me chamaram para fazer uma entrevista e chegando lá eu pedi para baixar a máscara, pois ele rejeitou. Ele falou que não ia baixar a máscara para mim, e eu fiquei assim, me senti humilhada, sabe? Fiquei sem jeito, porque ele não queria baixar a máscara para mim. Ele sabia que você era deficiente visual? Ele sabia. Auditiva? Sim, ele sabia que eu era deficiente auditiva. E chegando lá, eu falei que eu ia embora, porque não tinha como eu comunicar com uma pessoa que não podia baixar a máscara. E eu levantei para ir embora e a mulher pediu que eu ficasse e pediu para ele abaixar a máscara. Então, assim, é uma situação bem triste. E também eu estava trabalhando numa empresa, fui mandada embora por causa disso, porque eu estava pedindo às pessoas para baixar a máscara, então ele teve que me mandar embora. E muitas empresas falam que precisa de PCD, mas chegando lá, eles não contratam. Eles colocam dificuldade em tudo, como se você não fosse capaz. Eles que você é incapaz de fazer. Você pode ter o curso, pode ter experiência, mas eles colocam você como incapaz. Então, sabe, dificulta, mas não te contrata. E isso é uma área
é uma vaga, no caso, para PCD. E mesmo assim, eles dificultam. Isso. Dani, me explica, porque a maioria das pessoas falam assim, ela é surda-muda. Isso não existe. Tanto é que você tá aqui. Você é deficiente auditiva, mas não é muda. Você oraliza, né? Você utiliza um aparelho, você faz a leitura labial e pela leitura labial que você consegue oralizar. Como que funcionou esse aprendizado seu? Porque você tem quanto por cento de De um deficiência? lado, eu tenho quase 100%, do outro, 80%. Então a surda perda, profunda. isso, é perca total. Aham. Mas o aparelho ajuda um pouco para não ter que comunicar. Assim, a minha irmã e minha mãe me ajudou bastante a aprender Essa a falar. leitura labial. Você Isso. usa o aparelho nos dois ouvidos. Dos dois ouvidos. E aí ele só vibra. Quando eu falo, por exemplo, ele dois, capta sai essa o vibração. som e a vibração. E aí o principal que faz você oralizar é a leitura labial. Isso, exatamente. Então, para você que está assistindo a gente, nunca mais, viu? Nunca mais fale que uma pessoa é surda-muda, porque isso não existe, né? Ela é surda ou deficiente auditiva. Dani, e para você, o que você acredita que a gente pode mudar numa cidade para que a gente tenha mais inclusão, mais acessibilidade? Libra na escola, que seja uma matéria obrigatória, para que todos aprendam, né, para poder se comunicar com deficiente auditivo e surdos. Eu acho que nas empresas também deveria ser obrigatório ensinar Libra. As pessoas precisam ter mais respeito pelo próximo e ver que a gente já passa por uma situação difícil. A situação que a gente passa é dobrada, né? Então o nosso esforço já é dobrado. Então, assim, mais respeito, mais amor, ter empatia, né? E eu acredito que Anápolis pode mudar muito, pode ser uma cidade melhor e ter mais inclusão.